A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Olá, queridos telespectadores, já estamos aqui para dar início ao nosso programa Momentos com Deus, como havíamos prometido. Estamos aqui para dar sequência àquele assunto que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, acerca de alguns assuntos importantes para a vida cristã e o atendimento, dos projetos de Deus para a Igreja do Senhor. Está aqui conosco o pastor João Miranda, que você já o conhece, continua conosco aqui para continuarmos esse bate-papo. Pastor, mais uma vez, seja bem-vindo, que Jesus os abençoe. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Amém. É sempre bom estar aqui, até porque está entre o pastor Pedro e o Serginho aqui, que está filmando aqui. Isso aqui é uma bênção para a nossa vida. Um abraço aos telespectadores, que você seja muito abençoado, que esse momento seja muito importante, não somente na sua vida, mas na nossa vida. Que esse momento fique gravado, porque uma coisa eu tenho certeza, que os nossos corações nesse momento estão muito felizes de estar aqui. Amém. Faço nossas as suas palavras. Obrigado. Queridos telespectadores, nós estávamos tratando aqui, na realidade, acerca do capítulo de número 5, a partir do verso 16, sobre alguns pontos que a palavra de Deus nos orienta, acerca de como devemos ter a nossa conduta. E eu vou refazer a leitura para que nós possamos dar sequência, então, ao nosso bate-papo e os esclarecimentos que, com certeza, virá da parte de Deus sobre a vida do nosso pastor, para nos orientar acerca de alguns pontos que vamos estar aqui conversando. Bom, a palavra de Deus nos diz da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16. Diz o seguinte: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extingais o Espírito, não desprezais as profecias, examinai tudo e retém o que é bem, abster-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o texto que nós lemos no último programa, e nós falamos alguns pontos e ficamos aqui para estarmos hoje tratando sobre profecias e santidade, santificação, questões muito importantes para a caminhada do crente nos dias de hoje, como foi também no passado. Pastor João, meu querido, o versículo aqui de número 20, ele diz o seguinte: não desprezeis as profecias. E no 21 ele diz o seguinte: não desprezeis as profecias, no versículo 20. E no versículo 21 diz: examinai tudo, retende o bem. Uma pergunta, pastor, talvez que os nossos telespectadores também tenham alguma dúvida e gostariam até de ter um esclarecimento sobre isso, sobre justamente profecia. Esses dois versículos em conjunto, o que ele transmite para nós? Essa profecia, por exemplo, quando diz examinai tudo e retei o que é bom,
Mas antes disso diz, não desprezai as profecias. O que nós podemos entender aí? Reter o que é bom, da parte das profecias, e não desprezá-las. Como podemos viver esta realidade também nos nossos dias? Primeira coisa que nós temos que entender, nós estamos dando continuação a um assunto sobre característica cristã. O que é ter o caráter de Cristo? Não é? O que é ser filho? Porque a palavra filho, quando nós falamos filho de Deus, nós estamos falando daquele que absolver o caráter de Cristo e transmite esse caráter. Não é? Então, o senhor já leu aí, né? Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingui o Espírito Santo e não desprezai as profecias. Quando Paulo está falando das profecias, né, Paulo está falando da Escritura em si. Toda a Escritura. Eu costumo dizer, pastor Pedro, que a vida da Escritura é Jesus. Né? Compreendo. Jesus ele é o oxigênio da Escritura. Sem Jesus, a Bíblia seria um livro comum. Porque todas as profecias, desde o princípio, antes até mesmo do homem pecar, quando Deus ele estabeleceu o seu conselho através do século, Jesus é o foco. Tudo é direcionado a ele. Então, quando Paulo falou, não desprezei a profecia, ele está dizendo, não desprezei o Pentateuco, que é os 5 livros de Moisés, não desprezeis o Salmo e não desprezeis os profetas. Isto, guarda isso. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para nós regermos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Ele está dizendo para nós que a veracidade da palavra de Deus é ela que nos dirige, ela que nos direciona, tá? E quando nós analisamos o que Deus falou, né? Muitos, né? Nós chegamos até em off aqui comentar que já se cumpriram, né? Sim, algumas profecias, né, pastor, elas já foram levadas a efeito. Tanto se você for pesquisar, quando Jesus ele ressuscitou, porque ninguém pode falar da morte de Jesus, não fala da ressurreição. Né? Sim. Ninguém. Estaria incompleto o que fora prometido. Exatamente, porque seria como Moisés chegar no Monte Nebo, morrer e não aparecer Josué, não é isso? Como é que eles iam alcançar a terra prometida? Nós só vamos alcançar a terra prometida porque Jesus ressuscitou. Então, quando Jesus ressuscitou, segundo as pesquisas, mais de 300 profecias foram cumpridas, do nascimento de Jesus até a ressurreição de Jesus. Isso nos mostra que toda as profecias ela é verdadeira. Toda profecia que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz, ela vai cumprir. Né? O que a Bíblia diz. Então, o que Paulo está dizendo? Você não pode desprezar a Bíblia, senão você não é um cristão. Porque a palavra cristão é muito interessante. São aqueles que pisam a pisada de Cristo. Isto é aquele que rege a ideia de Cristo, é aquele que é orientado por ele, é aquele que segue os passos dele, isto é aquele que quando Jesus tira o pé, ele coloca o dele, Jesus tira o pé e coloca o dele. Esse é o cristão, e ele só pode ser regido por aqui, pela Bíblia. Então, o que Paulo está dizendo é que nós não podemos, quer ser um cristão? Consulte a Bíblia. Consulta a Bíblia. Não despreze as Escrituras. Não despreze. Deixa ela formar o caráter. Tem um slogan chinês que eu acho muito legal. Ele fala assim, olha, quando eu leio, eu esqueço. Quando eu vejo,
eu me lembro, mas quando eu aprendo, eu pratico. O que Paulo está falando é o seguinte: olha, você quer ter o caráter de Cristo, pratique a Escritura, viva a Escritura, direciona através dela, é ela que vai te dar o caminho certo, é ela que vai te estruturar, né? Quando Jesus ele falou em Mateus capítulo de número 7, versículo 24, ele diz assim: aqueles que ouvem a minha palavra e pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, não é? Porque essa é a base. Essa é a base da nossa vida para nós nos conduzir numa vida cristã. Amém, graças a Deus, não é? Pastor, que coisa maravilhosa, né? A gente perceber, né, que a gente não pode desprezar a palavra de Deus. Como o pastor deixou bem claro aqui, a Bíblia nos diz lá em João 14, né? No João 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? E uma coisa muito interessante é que essa colocação do evangelista João deixa bem claro que Jesus é a palavra. Ele é o princípio e o fim. Isso. E se nós queremos servir ao Senhor, se nós queremos ter uma vida santa, precisamos ler as Escrituras. Então fica claro para a gente aqui que está se falando acerca, né, de trabalharmos e termos a nossa vida em cima da verdadeira profecia, que é a profecia que vem da palavra de Deus. Com isso, não estou dizendo que não exista profetas, que Deus não use homens nos nossos dias. Nós estamos dizendo que coisas que hoje acontecem não venham da parte de Deus. Mas nós temos que ter uma preocupação, que é essa pergunta que o pastor vai falar para nós agora. Pastor João, nós sabemos que existe profetas do Antigo Testamento, como já fora falado, que estão relatados nas Escrituras e que ela tem se cumprido. É como o senhor mesmo disse, a profecia se cumpre porque as Escrituras é a verdade. Agora eu pergunto para o senhor a respeito dos nossos dias atuais. As profecias que têm vindo, porque a gente pode perceber, pastor, que por muitas vezes pessoas profetizam sobre a vida de alguém como se viesse da parte de Deus, mas às vezes levados por um emocionalismo, talvez um nível de amizade. Por exemplo, claro, profetizar para o pastor João, vamos usar um exemplo, eu iria profetizar coisas boas, não é? Não faria como fez Natã quando disse, mas ali já não foi nenhuma profecia, foi uma orientação a Davi, mas veio da parte de Deus. Então, se cumpre algumas coisas. A minha pergunta hoje seria essa: nos nossos dias, qual o cuidado que a igreja tem que ter com o que João 10,10 diz? Que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Porque ali está falando dos falsos mestres. O que a igreja precisa viver, estar atenta acerca dessas questões hoje? Temos que ter muito cuidado. Por quê? Quando nós, é por isso, pastor Pedro, que eu amo a Bíblia. Porque a Bíblia, ela nos dá solução para tudo. Quando você vê no ensino de Paulo, capítulo 12 de 1 Coríntios, e capítulo 13, capítulo 14, você tem toda a orientação sobre dons. Ele incentiva você a ter os dons. Né? Incentiva. E o que nós temos que entender que a palavra profecia quer dizer aqueles que buscam na fonte, está certo? É aquele que busca de Deus para você poder. Né? Então, tudo que ele fala o seguinte: primeiro, quando você pega o capítulo 12, ele vai dar orientação sobre os novos dons. Ele vai dar orientação sobre os novos dons. E depois ele vai no capítulo 14, ele vai definir, ele vai explicar sobre os dons. Mas você vai ver o capítulo 13, que ele vai falar sobre o amor. Paulo era muito inteligente, ele tinha uma capacidade muito grande. Então, o que ele fala? No capítulo 14, ele vai falando o seguinte, seguir o amor, olha, veja bem, depois buscar com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Aí ele vai te dando a orientação como você fazer isso, tá?
Tá? Então, o que ele fala? Primeiro, busca o amor. Quando ele fala amor aqui, ele não está falando de sentimento, não. Ele está falando do amor de Deus, ele está falando do amor ágape. Ele está falando para você buscar o amor de Deus para a sua vida. Buscar Deus para a tua vida. Você pode ver que no versículo 13, ele fala que você, sem esse amor, tudo que você fizer não tem efeito nenhum. Ele fala assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens não tivesse amor, eu seria como metal que tinha e o sino que soa. E ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, e ainda que eu conhecesse toda a ciência, e ainda que eu tivesse fé tal que transportasse o monte e não tivesse amor, nada aproveitaria. Então ele está dizendo o seguinte, que o principal na nossa vida é o amor de Deus dentro de nós, que vem através da Bíblia, ou não? Se eu tenho o amor de Deus na minha vida, eu só vou falar a verdade, eu não vou ser usado por emoção, tá? Eu não vou ser usado pela circunstância, eu não vou ser usado pelas coisas que acontecem na minha horizontal, eu vou falar daquilo que está na horizontal, isto é, eu busco de Deus. Então, todas as profecias que não vier de Deus, que não conferir com a Bíblia, não é verdadeira. Todas. E nós temos que ter um cuidado muito grande, porque nós temos que olhar Deus justiça, mas temos que olhar um Deus amor. Né? Tem algumas profecias por aí que ele se bota na internet, eu fico muito preocupado. Que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que o mar vai levar... Todos nós sabemos, né, do aquecimento global. Ninguém é ignorante, não é verdade? Nós sabemos do aquecimento global. Nós sabemos das coisas que vêm acontecendo, tá? Mas é um absurdo que as pessoas estão falando aí, apavorando todo mundo. Gente, se segure em Deus. Deus é maravilhoso. O que está acontecendo hoje, vamos ser bem claros, Deus não está punindo ninguém. O homem, preste bem atenção no que eu estou dizendo, nós somos regidos por 3 leis, a lei de Deus, a lei dos homens e a lei de natureza. Se nós desafiarmos isso, nós vamos ter problema. Então eu quero dizer uma coisa muito clara para os telespectadores hoje. Muito clara. O homem agrediu a natureza, agora a natureza está agredindo o homem. Quando Jesus, na sua profecia, preste bem atenção nesse texto que eu vou fazer, lá em Lucas, capítulo 11, versículo 21, capítulo de número 21, versículo 11 ao versículo 28, Jesus fala de 8 aspectos dos sinais da vinda de Jesus. Sinais em cima no céu, sinais embaixo na terra, sinais no meio religioso, sinais no meio social, sinal no meio moral, sinal no povo de Israel, sinal político entre as nações e sinais no meio do povo de Deus. E ele diz no versículo 28, quando tudo isso estiver acontecendo, olha para cima, levanta a cabeça, porque a vossa redenção está perto. Jesus, nessa palavra de Jesus, ele estava dizendo, tudo que está acontecendo, não é porque Deus falou vai acontecer, porque o homem construiu, o homem pecou, o homem, ele desobedeceu, e agora a consequência das atitudes do homem é que acontece isso aqui. Tá? Agora nós ficamos aí, às vezes ouvindo profecia, Deus está castigando, Deus está fazendo isso. Não, eu vou falar uma coisa para vocês muito interessante hoje. O próprio homem está colocando pedra para ele mesmo tropeçar. Deus é um Deus poderoso. Deus não te assusta, Deus te ama. Deus não te assusta, Deus não te apavora. Uma criança de 14 anos, um pré-adolescente, liga para mim, mora no Rio de Janeiro, e quando eu ouvi uma profecia que o mar ia subir, ia cobrir todo, quem pudesse sair, Deus não faz isso. Quem puder sair do rio, sai. Quem não puder, então vai morrer. E ele ligou para mim todo apavorado, porque Deus mostrou fulano. Aqui a Bíblia. Aqui a Bíblia.
Está na mão de todos nós, a profecia verdadeira. Aí o forte tem o dom, claro que tem os dons de profecia, tem, mas esses dons têm que ser usados dentro dos padrões, com pessoas sérias, uma igreja séria. Deus, eu quero dizer uma coisa muito interessante hoje, não existe igreja sem milagre, mas não existe milagre sem igreja. Cuidado com essas pessoas que nem dão nomes, simplesmente eles vão falando e vão apavorando. Eu estava aqui e de repente Deus começou a falar comigo. Deus não age dessa maneira, querido. Bíblia, vamos segurar a nossa Bíblia, porque Deus está muito interessado na tua alma. Muito interessado na tua alma. Portanto, ele disse assim, não desprezei a profecia. Examina tudo. E retém o quê? Bem. O bem. Você pode examinar, mas você só pode trazer para o teu coração aquilo que é bom. Toda casa tem uma lata de lixo, mas também tem um armário. O que não presta, você joga no lixo. Amém. Né? E ele diz uma coisa muito importante. Eu sei que o programa já está até acabando, mas uma coisa muito importante eu vou dizer hoje aqui. Ele fala, olha, você examina tudo, mas você só retém o bem. E nós somos obrigados a viver no meio de muitas coisas que nem gostaríamos de estar. Mas somos seres humanos, estamos aqui, nós temos a nossa missão aqui, temos que representar Deus aqui, estamos aqui. Mas vamos reter só o bem. Essas pessoas, muitas pessoas descarregando o lixo, mas você não pode trazer o lixo para você, tem que trazer a palavra de Deus. Por isso que ele fala assim, olha, você examina tudo, você retém o bem e fuja da aparência do mal. Sai fora. Amém. Em suma, queridos, o pastor João Miranda deixou claro aqui a respeito do amor, né? Porque quem ama, zela, e quem zela, obedece. E quem obedece, sabe muito bem o que é preciso fazer e entender. Por isso que eu falei a respeito de Natã. Porque, na realidade, quando Natã vai falar com o rei Davi, era uma autoridade. E Natã tinha uma autoridade maior que veio da parte de Deus. Era um aviso. Então, podemos entender que profecia também é algo que cuida, é algo que corrige, é algo que orienta, é algo que tem que vir realmente com seriedade, ser tratado com muita seriedade, que é algo da parte de Deus. Outro sim, queridos, é com relação ao que nos diz o versículo de número 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam bem que tudo isso vai culminar na nossa salvação, ou seja, no dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja, nós estamos numa posição de igreja. E é como disse o pastor João, nós já estamos encerrando, mas eu gostaria que ele explicasse para nós, tecesse rapidamente, acerca desta vinda de Jesus, né? E desta maneira de que ele nos estará levando a ter a preservação do espírito, da alma e do corpo. Nós temos que entender uma coisa muito interessante aí. Olha o que ele fala. Quem te santifica é Deus. Mas preste bem atenção. Ele fala, você alegai-vos sempre, orai sem cessar, ser grato, não desprezei, não extingui o Espírito Santo, não desprezei a profecia, examinai tudo, retém o bem e fuja da aparência do mal. Aí o que acontece? O Deus de paz te santifica. Aí o Deus de paz se santifica. O que é santificação? Santificação primeiro, separar você, consagrar você. E sabe o que é santificação? Santificação, você não precisa sair do ambiente. Não. É como você pegar uma garrafa, uma garrafa vazia, pastor Pedro. Você pega uma garrafa vazia, arrolha ela bem e joga ela no mar. Tá? E aí você vai ver o movimento que o mar vai fazer para ela. Essa garrafa, ela vai estar dentro do mar, mas o mar não vai estar dentro dela. Santificação, você vai estar no mundo, mas o mundo não está dentro de você. Dentro de você está a palavra de Deus. O que Jesus fala no capítulo 14 e versículo 23 de João? Ele diz, quem me ama,
guarde os meus mandamentos. E meu Pai o amará, e viemos a ele, e faremos nele morada. O mundo vai te oferecer muita coisa, mas nós optamos para ter Jesus morando na nossa vida. Nós optamos. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 2 e versículo 20, ele diz: olha, eu estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive. Isso é santificação. Cristo vive em mim, e pela fé que eu vivo na carne, eu vivo pela fé em Cristo, porque Ele me amou e morreu no meu lugar. Preste atenção, eu optei para isso. Hoje eu tenho a característica dele, porque Ele mora dentro de mim. As minhas atitudes é dele. Eu produzo o quê? O fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. É isso que Paulo está dizendo. Olha, absolva isso para o teu coração. Você não vai deixar de ser social, você não vai deixar de frequentar a sociedade, você não vai deixar de trabalhar, de ter o seu lazer. Não, você vai ter uma vida comum, mas você é separado, é consagrado para Deus, para representar Ele aqui na face da terra. Amém. Como diz a palavra do Senhor, sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, buscai a santificação. Buscai uma vida alegre na presença de Deus. Entendei que a maior profecia está aqui, que é a palavra do Senhor. Entendamos que, mesmo que o mundo seja mau, nenhum falso mestre vai poder roubar de nós, ou matar em nós, ou destruir em nós o que a palavra de Deus tem enraizado em nossos corações. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus. Pai, te amamos. Pai bendito, amado, nós te louvamos. Glorificamos. Obrigado. Te glorificamos, Senhor, por estes momentos que aqui passamos, junto a Ti, Senhor, e ao lado dos nossos irmãos que agora nos assistem, querendo Te pedir, ó Deus, que nosso progresso espiritual seja algo real em nossas vidas. Que nós não venhamos a permanecer somente, Senhor, em uma santidade transitória e humana, mas que a nossa santidade seja realmente a busca de cada vez mais ter um progresso diante do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por este programa, te agradecemos, ó Deus, pela direção da nossa igreja. Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida do nosso pastor João Miranda. Muito obrigado, Senhor, pelos esclarecimentos que aqui ouvimos, por tudo que o Senhor tratou conosco nesta noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, abençoa teus filhos e nos dê paz sempre. É o que te pedimos em nome de Jesus. Queridos, quisermos fazer uma visita, Rua Mato Grosso, número 9, aqui, logo em frente ao Country Club. Você vai ter, com certeza, o ensinamento da palavra de Deus. Faça-nos uma visita, que vai ser um prazer recebê-lo. Fiquem com Deus.